Portanto, já nos pus em direto, mas isto às vezes demora aqui um pouquinho. O ideal era percebermos que o meu papel se já entramos, que é sempre a minha dificuldade. Ok, mas eu penso que sim. Normalmente isto é quase imediato. Eu não percebo nada disso. Era esta. Sim. Mesmo se quisesse ajudar, não conseguia. Sim, já estamos. Agora é sempre a minha pergunta sacramental, que é pedir a alguém que esteja connosco, só se nos dá um bocadinho essa garantia. E tenho que tirar aqui o som no telefone, senão isto fica uma grande confusão. Ok, sim, já temos pessoas connosco, portanto, acho que podemos arrancar. Exatamente, já temos. E logo pessoas muito, muito especiais, portanto, começamos logo aqui com miminhos. Cristiana, eu estou mesmo genuinamente feliz. Também, verdade seja dita, nós estamos a fazer estes Minutos Azuis numa semana toda ela cheia de emoções, porque também a equipa Alcance está faz anos, portanto já temos aqui. Obrigada. Já temos aqui uma caminhada, é inacreditável, mas é de 9 anos. Sim. Não fazia ideia. Sim, é muito tem sido assim uma conversa que nós temos aqui tido. Quando dizemos 9 parece assim um grande número, não parece que passou tanto tempo, mas depois se pensarmos também nas vivências todas que temos aqui tido, sim, foram 9. Muita coisa. Exatamente. Agora, Cristiana, porque é que acho que calha perfeitamente hoje este nosso live, quer por este aniversário e por este espírito, porque na realidade o Alcance tem 9 anos, portanto são 9 anos que nós temos dedicado, a nossa missão é exatamente para as crianças e para as famílias, nós sempre falamos, sempre associamos aqui à nossa missão as famílias, portanto mãe e pai aqui com um papel muito importante, mas hoje não sei se também tem noção, Cristiana, que é o Dia Internacional da Família. Sim, que eles não me deixaram esquecer. Os filhotes, exatamente. Portanto, estes Minutos Azuis, acho que o tema é o dia sem querer, calhou aqui lindamente. E era um desejo também nosso já há muito tempo, e se calhar é uma coisa que depois temos que fazer mais vezes, que era dar um bocadinho a voz a de facto quem está do outro lado, como forma de dizer que nós estamos todos no mesmo barco, não é? E a remar juntos nestas questões do desenvolvimento. Portanto, só para quem eventualmente só se juntou a nós agora, meu nome é Carla Guerra, eu sou uma das coordenadoras da equipa Alcance, hoje estou aqui exatamente nesse papel, portanto a representar uma equipa mais vasta, e a nossa convidada é a Cristiana Pereira, que eu sei que está um bocadinho nervosa, como eu também estou, portanto demoro sempre aqui um bocadinho a arrancar, isto é os nervos, quando nós estamos entusiasmados e estamos com o coração em alguma coisa, geralmente também há aqui emoção, não é? Muita, sim. E eu se calhar vou passar muito rapidamente aqui a apresentar a minha visão da Cristiana, não sendo, claro, altamente profunda, mas eu conheci a Cristiana, não posso escondê-lo, como mãe da Lau. Nós vamos chamar Lau ou pode ficar a Lau? Eu costumo chamar-lhe Lau, portanto podemos chamar Lau a Laura, ela dá-se para os dois nomes. Exatamente. Portanto, eu não posso mentir que nós, tendencialmente, os terapeutas, no início, o nome da criança fica logo muito registado. Às vezes caímos neste, para mim, agora hoje vejo que é um bocadinho o erro de tratar os pais, não é, como a mãe de, o pai de. Portanto, é verdade que a Cristiana entrou na minha vida como a mãe da Laura, mas depois rapidamente percebi que tinha... é uma mãe com muitas coisas, com muitos papéis, com muitas, eu até diria mesmo talentos. E nós fomos descobrindo isso um bocadinho aos poucos. A Cristiana tem um blog, eu sigo mais pela parte depois do Facebook, portanto da sua página, que se chama O Espírito da Mula. Logo o nome é fantástico e nós teremos que falar um bocadinho sobre isso. Em que no fundo demonstra, portanto um dos talentos para mim que a Cristiana tem é ser uma comunicadora
fantástica, tem uma forma, pelo menos, de escrever incrível, muito, a meu ver, muito crua no sentido muito bem escrito, mas muito verdadeira, compreende? Não é cheia de romantismo. Depois também fui descobrindo outros talentos, por exemplo, as festas da Cristiana, as mesas que prepara a Cristiana, é um facto, é assim, ou bem que aquelas fotografias não são reais, ou aquelas mesas... Ai, são. Eu às vezes entusiasmo um bocadinho. Mas são mesas lindas. Depois, dizer que tenho logo aqui uma tremenda admiração, porque a Cristiana é mãe, nós falamos da Lau, mas é mãe de mais dois filhos, Mais dois. portanto, mãe de três, exatamente, o Gui, a Mel e a Lau. A Lau é a média, é a do meio. É a média. A média, eu digo a média porque é o que a Lau diz, não é? A Lau brinca que é a média. É a média. Não é a grande, nem a pequena, é a média. Portanto, eu vou aqui brincando porque há as pessoas que são mesmo da família. Depois descobri também que a Cristiana gosta de cozinhar, mas que o confinamento, isto estou eu a dar essa minha visão, o confinamento... Sim, era uma coisa que eu adorava fazer, relaxava-me imenso, mas agora sinto-me quase obrigada e então deixei de ter tanto prazer nisto. Pode ser que entretanto vá resgatando, mas para já não me apetece. Apetece mais ir comprar ali abaixo do que estar ali a cozinhar, confesso. Exatamente. Cristiane, eu recordo-me perfeitamente de um dia, no contexto da terapia, lá está, portanto já perceberam que há aqui uma relação também terapeuta-mãe, nós temos uma conversa mesmo da sensação no confinamento que estávamos sempre a fazer sopa, não era? Sempre. Em Portugal estamos sempre a fazer sopa. Sim, eu tenho a sensação que durante a noite há uma das minhas vizinhas que me vem roubar a sopa que eu fiz durante o dia, porque depois no outro dia já não há. Não percebo. Achamos sempre... Exatamente. No confinamento isso foi muito óbvio, ficou mesmo essa sensação. Não, alguém nos vem tirar a sopa, é impossível já não haver sopa outra vez. Pronto, este é o tipo de partilhas que a Cristiana vai acabando de fazer no seu blog e que depois criam uma identificação brutal, porque todas as mães acabam por sentir estes desafios. Pronto, depois, quando já estávamos a conversar sobre esta live, claro que a mim me fugiu logo para o tema de uma supermãe, não é? Queríamos conversar com uma supermãe. Mas a Cristiana muito rapidamente me disse, muito educadamente, mas que rejeitava um bocadinho essa questão das mães especiais e das supermães e das heroínas. Portanto, há aqui certamente algumas ideias por trás destes títulos com os quais a Cristiana não se identifica. E então acabou por ser mesmo isso que deu o mote para o início desta nossa conversa, que é vamos então aqui pensar um bocadinho juntas e eu vou desafiar aqui a Cristiana também a pensar sobre alguns assuntos que já me confidenciou, alguns não estão assim tão claros, não é? Portanto, às vezes há assuntos que se nós pararmos realmente para refletir um bocadinho mais profundamente ainda estão mais fresquinhos, mas que, Cristiana, acima de tudo e sem criar pressão, mas eu sei que nós vamos ter outras mães a assistir e que no fundo também podem identificar-se com algumas ideias e inspirar-se também um bocadinho, porque apesar da Cristiana recusar o título de super-heroína, é uma grande mãe. Pronto, em relação a ser grande ou ser pequena, eu posso aceitar o grande, porque pronto, não me choca e não colide com aquilo que eu considero ser de mim, pronto. Agora o super de facto não tem nada a ver comigo, eu entretanto depois explico porque se me permitir, mas não faz mesmo nada parte do meu conceito de maternar, é uma coisa assim um bocadinho mais mítica, chamemos assim. Exatamente. Cristiana, mas então ainda nestas apresentações, como é que se apresentaria? Depois desta conversa toda, não sei muito bem, fico até um bocadinho avergonhada, porque juntou aí uma série de características que de facto são verdade, outras nem tanto, pronto, ou eu se calhar não tenho uma visão tão ínfima desses pormenores. Mas eu gosto de pensar que me assento muito em três ações. Eu sou muito de sentir, aceitar e reagir. Okay. Não necessariamente por esta ordem, às vezes confundo tudo, às vezes começo por reação antes de aceitar ou antes mesmo sequer de saber o que é que estou a sentir, e dificulta-me aqui um bocadinho as coisas, mas sou uma mulher muito prática, agora acho que ainda mais, muito pragmática, faz-me um bocadinho de confusão aqui as zonas cinzentas,
Gosto muito do branco, gosto muito do preto e o cinzento faz-me um bocado de confusão, confesso. Não sei lidar ainda muito bem com o imprevisto, as incertezas e estas zonas que não estão muito bem esclarecidas. Não sou muito de fonhonhós, não sou muito de romantismos. Gosto de um romance de vez em quando, as mães entendem, não é? Gosto assim de um romancezinho de vez em quando, mas não sou muito dada a romantismos, sou muito mais pragmática, muito mais direta ao ponto e tentar resolver aquilo que me vai chegando. Isto mais enquanto mulher, chamemos-lhe assim. Exato, exato. Enquanto mãe, sou de facto mãe de 3, muito diferente do que era da mãe de 1 e da mãe de 2. Neste momento sou muito mais intuitiva e muito mais emotiva do que era se calhar no início. Faço muita questão de seguir aquilo que vou sentindo, de seguir os meus instintos, e às vezes isso não é tão bem recebido assim, especialmente por profissionais de saúde, às vezes até os terapeutas. Mas pronto, não vou combater isto, faz parte aqui da minha maneira de maternar. Pronto. Sou enfermeira também, às vezes parece-me... Era isso, exatamente. Profissionalmente não falei, mas... Sim, às vezes parece-me que já foi há muito tempo e que já não sou enfermeira, mas sou. Hei de regressar, acho eu. Digo acho, porque às vezes acho que não. Mãe, se me estás a ouvir, o curso não foi por água abaixo, mãe, respira. Estou só aqui a reorganizar as minhas ideias, mas o curso não foi por água abaixo. A minha mãe tem já um faninho, só ouvir isto. E pronto, e acho que a enfermagem também é muito, no meu caso, enquanto enfermeira, também me veio trazer aqui uma sensibilidade diferente a esta arte de ser mãe e de cuidar até mais aqui do que há para cuidar em relação à Laura. Exato. Em relação aos outros, obviamente, também, mas se calhar tenho uma visão um bocadinho mais técnica das coisas que eu até nem queria ter, porque acho que tem que ser só a mãe, mas é difícil dissociar uma coisa dissociar, da outra. Exatamente. Portanto, o curso não foi só, pelo menos esse curso, não é? O curso de enfermagem e outros que são do cuidar, não foi só estudar e encaixar conteúdos. Certamente. Sim. Já há todo um sentido. Eu tento dissociar, tento não prestar nada muito técnico, às vezes eles magoam-se, é preciso pontos, é preciso penso, é preciso não sei o quê. Eu tento não fazer nada disso, obviamente que os primeiros socorros eu faço, não é? Mas tento evitar essa parte e focar-me só aqui na parte da maternidade, que é realmente aquilo que eu quero que eles também guardem, e não a mãe, não a enfermeira, a mãe enfermeira talvez, mas não a enfermeira especificamente. Exatamente. É engraçado que Cristina estar a dizer isso, porque na equipa nós somos muitas mulheres e dizemos muitas vezes isso umas às outras. Não queiras ser terapeuta dos teus filhos, portanto, porque não vai correr bem por vários aspectos, portanto é giro que a Cristina, como enfermeira também o diz, não, claro que temos lá o olho, mas não podemos ter essa... Não faz sentido. A mãe tem uma visão diferente e depois toda a visão profissional e pessoal acaba por influenciar. Então a Cristina, realmente há logo aqui uma pergunta que eu não consigo deixar de fazer. Nos tempos que correm, não é? E eu brincava um bocadinho que a curva demográfica do nosso país revela-nos isso de forma muito clara. 3 filhos, sabemos que há famílias muito mais numerosas, é um facto, mas de qualquer das formas, os 3 filhos já não é para qualquer para qualquer mãe ou para qualquer pai, atenção. Nós estamos aqui muito centrados na mãe, mas já não é para qualquer um. Eu falo naturalmente, pessoalmente e das experiências que temos aqui praticamente diariamente, quando temos um filho, uma unidade de filho, porque é uma expressão gira que a Cristina utiliza, quando temos uma unidade de filho, nós já temos que fazer, a sensação já temos que fazer um malabarismo enorme para poder encaixar aqueles papéis tradicionais, portanto, continuarmos a ser mulheres, não é? Continuarmos a ser esposas, companheiras de alguém, continuarmos a ser profissionais e depois ainda ser mães. Portanto, só com um filho, isto já exige aqui um malabarismo enorme e muitas das vezes, falando bom português, estas bolas que nós estamos a tentar driblar caem todas pelo chão e damos conta. Portanto, com 3, é por isso que me foge logo a expressão do supermãe, porque eu acho logo que só pode, com 3 filhos. Mas antes ainda de perguntar aqui quase segredos ou aquilo que possa eventualmente partilhar como sendo algumas das ideias-chave que permitem fazer este malabarismo, tinha uma curiosidade grande se esta ideia de ter um bocadinho mais do que a média, se já era algo que tinha antes, se depois surgiu, só curiosidade pura, 3 filhos. Desde que me lembro de ser miúda, que dizia sempre à minha mãe que ia ter 4. Ia ter 4
4 foi sempre o objetivo inicial desde que eu me lembro de existir. Com a diferença, e agora se calhar já não ia tanto por aí, mas eram 4 rapazes. Ia ter 4 rapazes, porque nós somos todas mulheres lá em casa, tenho imensas primas, a família é toda muito matriarcal, e eu acho que tinha essa paranoia do tentar inserir aqui mais homens no mundo, e então eram 4. E correu-me bem no início, porque o primo mais velho foi um menino, e eu pensei, olha, estou aqui a cumprir o que tenho para cumprir, depois vieram duas meninas e acabou aqui com o meu sonho antigo. E eram 3, e depois pensei no quarto e digo, não vai acontecer, 4 já não vai acontecer, não. Okay. Foram 3 cesarianas e a quarta já não vai acontecer, portanto vamos parar por aqui. Mas é uma questão muito interessante, porque sempre que eu andava na rua grávida, as pessoas diziam-me, então é o primeiro, eu dizia que não, é o segundo, não, é o terceiro, e ficavam a olhar para mim, tipo, esta mulher é doida. Então o terceiro, então tem 2 meninos, como se o facto de ser um terceiro filho, já tendo 2, só é permitido se forem os 2 primeiros do mesmo sexo, ou 2 rapazes. Ok, como se fosse para ok. Pronto. Então tem que 2 meninos, ou então se tens 2 meninos, então quando é que vais à menina? Se tens 2 meninas, quando é que vais ao menino? Eu tinha um de cada, a conversa era, tu és doida, vais estragar tudo. E eu... Já tem um casal, o que é que quer mais? Vou estragar o quê? Pronto, eu tenho 2, eu costumo dizer também, muitas vezes, que tenho 2, mas não estou a pensar fazer criação com eles, portanto um de cada é completamente indiferente, eu tenho um casal, não há criação para fazer, portanto venho ao terceiro e é o que tiver que ser. Então quer dizer, Cristiana, tinha uma ideia da quantidade, mas portanto ser uma menina não estava tão decidida a esse ponto. Mas o que era isto, Cristiana? É uma vontade de facto da família grande, já eram valores da família? Era uma vontade de família grande. Nós somos 3 irmãs, o pai também tem 2 irmãos, portanto são 3. Eu achei sempre que ia ter mais do que 2 filhos. E aos tais 4 já não vai acontecer, vamos ficar pelos 3, mas o objetivo principal foi sempre que, especialmente depois da situação toda da Laura, foi sempre que eles tivessem mais do que 2 ombros para se apoiar, para pousar a cabeça se precisassem. O Guilherme há de ter sempre os ombros da Laura e os ombros da Amélia, a Laura a mesma coisa, a Amélia a mesma coisa. A intenção foi sempre que eles pudessem apoiar-se em mais elementos quando eu já não estiver cá, o pai já não estiver cá, quando for preciso apoiarem-se mutuamente, haver divisão destes ombros, eles poderem pousar a cabeça e organizar ideias se tivesse que ser. Foi sempre este o objetivo. Exatamente. Portanto, essa questão de irmãos também é um objetivo da vossa família, que eles realmente tenham esta ligação fraterna e acho que estão a ter muito sucesso, ao que me parece, não é? Sim. Eles são muito chegados, também são muito embirrentos, como qualquer irmão, não é? Mas são muito chegados, são muito protetores, são muito cuidadores também. Que é Recorda-me as idades deles, Cristiana, da escadinha. O Guilherme tem 8, a Laura tem 4 e a Amélia fez agora 1, tem 13 meses. Exatamente, é uma escadinha, é uma escadinha. Sim. Então, Cristiana, se não são superpoderes, não é? Pronto, tem que haver aqui segredos, mas eu tenho que perguntar já isto. Porquê é que de facto a questão de Supermãe, vamos direto ao assunto, porquê é que os títulos de Supermãe lhe causam assim uma certa aversão? Qual é que acha que é que o... Eu quando a minha imagem de super-herói é sempre aquela pessoa que carrega o mundo às costas e é infalível e pode tudo e sempre com um sorriso nos lábios e sem dano próprio, sem dano aos outros. E essa não sou eu. Eu não sou infalível, não pretendo ser também. Não sou infalível. Não posso aceitar que os outros me vejam como uma pessoa infalível, uma mãe infalível. Não posso deixar que a sociedade me carimbe, me dê este rótulo. Porque depois onde é que vão estar? Se eu sou infalível, onde é que vai estar a minha rede de apoio? Vai deixar de existir, porque eu não vou precisar, não é? Portanto, o facto de chamar para mim esta mãe guerreira, esta mãe de superpoderes, esta mãe especial, o facto vai-me dar a entender também que eu não posso falhar. Okay. Portanto, eu posso falhar e eu tenho que aceitar isto, eu tenho que me permitir falhar,
sem culpas, sem a pressão de fazer tudo bem feito, nos tempos corretos, nos tempos exatamente das balizas que têm que ser feitas. Às vezes falho e tenho que ter consciência que isso é normal, porque o peso que isso depois cria em mim, o peso parental, o burnout parental existe. E eu não quero, e a maioria das pessoas provavelmente sabe disto, mas não chama isto para si. E eu não posso aceitar este rótulo de super em tudo, porque depois não vou poder justificar o burnout em que estou, não é? Então uma pessoa que é super não se cansa, não se magoa, não magoa os outros, não se engana, não vai lá abaixo, não demora tempo a vir para cima. Portanto, não, eu sou aquela mãe, normalinha, porque eu às vezes dá uma sensação que passo nisto à rasquinha, não é? Há dias em que passo com 16 ou 17, ótimo, espetacular, estudei imenso. Há outros dias que passo ali com 9,5. Exatamente. À rasquinha, mas dá, e chega, 9,5 é mais do que suficiente às vezes, e no outro dia hei de estudar mais e hei de passar com 12 ou 13, 20 duvido que vá ter algum dia, mas há dias em que vou sentir que um 18 é espetacular, há outros dias em que sinto que o 18 é uma porcaria, pronto, se calhar vou ter que dar um bocadinho mais de mim, mas isso só me faz sentir uma pessoa muito mais normal do que uma super mãe, uma super heroína. Cristiana, e na realidade isso aplica-se a qualquer mãe. Nós tendemos nós, agora estou-me a pôr tipo, eu sou a sociedade, não é? As supermães são aquelas mães que nós olhamos de repente e basicamente vimos que poderiam ter mais motivos no oposto para se irem mais abaixo, porque têm mais desafios, não é? Porque em vez de gerir a vida com um filho, no caso da Cristina tem 3. E até, claro, que dentro da sua experiência, ainda que ainda não entramos nesse tema, uma experiência de um deles ter um desenvolvimento atípico, portanto ter aqui desafios com que vocês tiveram que lidar, portanto nós teríamos, ou seja, se calhar a sociedade acaba por chamar as supermães àquelas que, apesar de todos os desafios, não entram depois no outro extremo da vitimização. Não é? Portanto, também há um bocadinho esta ideia. Mas eu acho fantástico porque, no fundo, a Cristina só quer a verdade, para que possa, não é? Ter as redes de apoio que deve, e acredito eu, mas pergunto se não for essa a situação, se calhar até pelo exemplo, se calhar quer dar aos filhos, porque nós, ao querermos estes títulos, se calhar depois também estamos a pôr uma pressão enorme sobre eles de outra perspectiva, não é? Claro, e eles sabem perfeitamente que a mãe deles não é super em nada. Aliás, a Laura está sempre a dizer que a mãe é super chorona. Se é super, é chorona. Pronto, porque sou. Se é super, é chorona. De facto, choro imenso. Sou muito sentimentalista. Quando tenho que me zangar, também zango-me imenso. Portanto, eu não sou nada aquela mãe que está ali cheia de panhonhor naquele pedestal. Não quero, também não quero isso para mim, lá está. E causa-me um bocadinho de estranheza. Sinceramente, se houver por aí alguma mãe a assistir que seja super, que se acuse, mas eu não, dentro deste meu ponto de vista, causa muita estranheza que exista de facto alguém que queira isto para si. Exatamente, e não é uma questão de falsa humildade, porque saber os valores, exatamente, mas é interessante esta perspectiva. Então, já percebemos esta questão, agora na mesma, com títulos ou sem títulos, como 3 filhos, ainda nem entrando aqui em grandes detalhes, já exige uma organização, e quer dizer, era fácil para a Cristiana andar todos os dias a dizer que estava super cansada e não sair um bocadinho desse registro. Com 3 filhos, como é que gera, Cristiana? Agora, do ponto de vista até prático, há chaves, há pequenos segredos, há características que identifico que têm, mas que outras mães também possam ter. Isto até falando às vezes para as mães de que estão muito assoberbadas. Nós estamos agora nesta fase, também não posso mentir, Cristiana, estamos a receber muitas crianças e muitas famílias a quem os confinamentos trouxeram aqui muitos desafios. Eu digo o confinamento porque pôs tudo na lupa, não é? As questões raramente surgiram nos confinamentos, mas se calhar as questões das dinâmicas familiares, as questões das escolas, aqui alguns desafios foram postos à lupa, portanto está tudo um bocadinho mais aumentado do que o habitual. Mas a Cristiana, dentro dos seus desafios e dentro desta sopa toda que tem que fazer, o que é que nos pode partilhar sobre o que é que podem ser eventualmente os segredos? Olha, no meu caso muito específico, o facto
estar de licença alivia-me bastante a pressão e a atenção que eu tenho que dar aos meus filhos. Eu sou enfermeira, como estava a dizer no início, mas já não estou a trabalhar há uns 2 anos, sensivelmente, porque estou de licença, a licença, deixa eu ver se eu não me engano, licença de acompanhamento a filho com doença crónica, deficiência ou doença oncológica. Oncológica, Agora a exatamente. terminologia. Exatamente. Que muitas vezes, que muita gente desconhece, Acredito. Cristiana, a possibilidade de ficar que eu de própria facto. desconhecia. Depois de alguma pesquisa cheguei à conclusão que para salvar o meu discernimento mental tinha que fazer aqui uma pausa no trabalho e encontrei então esta dita licença. E o facto de estar, é uma licença, ela é renovável de 6 em 6 meses, até fazer os 4 anos dos miúdos, agora penso que foi aumentado. Pode prolongar-se até 6, segundo algumas condições. Em condições muito específicas, pronto, no caso da Laura será de 4 em princípio. Eu não sei ainda se vou até aos 4 anos, ainda estou aqui, lá está, é que digo que não sei quando é que hei de retomar a atividade laboral, mas o facto de as 8 horas de trabalho que eu dedicava em espaço físico a ser enfermeira, o facto de as ter em casa, que eram 8 horas de laboral físico, mas depois trazia imensas coisas para casa e a cabeça nem sempre desliga quando a gente quer desligar, não é? E o facto de eu ter que pensar nisto, no meu caso, facilitou-me imenso, porque dediquei essas 8 horas às coisas aqui de casa. Porque às tantas eu estava a ir trabalhar e tinha que sair a meio do trabalho para levar a Laura às terapias, depois tinha que regressar ao trabalho, depois deixava de conseguir levar o Guilherme ao treino ou à escola, depois eu estava a ser má em tudo. Estava a ser má no trabalho, estava a ser má em casa, estava a ser má mãe, má mulher, má tudo. E tinha que largar alguma coisa e a minha tábua de salvação, neste caso, no meu caso muito específico, foi a licença. Normalmente Cristiana, isto também é muito interessante até estarmos a falar sobre isto, porque às vezes há mães que até já conhecem esta no fundo é uma ferramenta, é para se usar, portanto, todos nós pagamos os nossos impostos, as nossas coisas, para depois também podermos usufruir de algumas vantagens. Aqui não vejo isto como questão nenhuma de luxo ou de pronto, mas há muitas mães que depois não conseguem gerir quase o sentimento de culpa, porque a sociedade às vezes também é malandra, não é? Porque se for vem aquele pensamento, então pronto, então fica só, então e depois os filhos vão na mesma para a escola, então a mãe está a receber para ficar tomar. Eu já ouvi coisas destas, mães a queixarem-se daquelas vozes que surgem a dizer isto. Portanto, a sociedade às vezes também é um bocadinho. Sim. Mas acima de tudo é ouvir, a Cristina ouviu a sua família, ouviu. Sim, e às vezes ainda ouço, mas eu lá está, eu aprendi a não ter que provar nada a ninguém, a não ser a mim própria e a mais uma ou duas pessoas que ainda aqui estão debaixo do meu teto, e a essas sim têm que provar alguma coisa. Porque de facto a minha saúde mental exigia, eu não posso fazer de conta que estava a fazer tudo bem, não estava, e tinha que fazer assistências, e a assistência foi essa, pronto. Quando eu me comprometi a entrar de licença, o meu timeline eram 6 meses, para eu me organizar e ajustar as terapias da Laura, ou para o início do dia ou para o fim do dia e conseguir gerir os meus horários, não deu. Pronto, não deu, e eu aceitei, demorei imenso tempo a aceitar, mas aceitei, e pendurei a bata, e fui para a frente. E sempre que me perguntam, eu aconselho a todas as mães que de facto têm estes desafios, esta gestão toda de horários, que é muito grande, porque não basta boa vontade, não basta ter uma entidade laboral fantástica e com muita flexibilidade, nós temos que pensar também naquilo que estamos a perder, mesmo enquanto mães. Eu dava por mim a pensar, ok, na altura ainda não tinha a Amélia, estava por mim a pensar, eu não consigo fazer nada com o Guilherme. Eu chegava à casa estourada, muitas vezes ainda trazia coisas da terapia para fazer em casa, ele tinha começado a ir para a escola naquele ano, o primeiro ano, e vinha com imensas letras para me mostrar, e eu já não tinha cabeça para nada, e pensava, não, vou-lo de parte, e se há alguma coisa para pôr de parte, nunca há de ser ele, portanto vamos lá trabalhar aqui as coisas de outra maneira, e fui com a licença para a frente, e irei, não sei até quando, mas até sentir que as coisas não estão alinhadas e que a Laura está a usufruir disso, e eu também, porque a vida lá está, não podem ser só eles, nós também temos que estar nesta situação. Portanto, a licença é para manter. Depois há aqui uma série de outras coisas, não é? Há uma rede familiar que eu, sinceramente, também tento não chamar demasiado, também tem as vidas delas, não é?
mas sempre que é preciso eu sei que estão lá e que Exato. salvam-me em muitas coisas. Depois tenho a sorte também do pai ter um horário razoável e consegue ajustar e dá-me também um apoio bastante grande nesse sentido, dá-me apoio no sentido de conseguir ajustar o horário dele ao meu, que é bastante mais flexível. Pronto. Exato, exato. E depois temos as outras coisas, temos a CAF na escola que dá jeito, pronto, não vou dizer que os deixo lá até às tantas todos os dias, não deixo, mas às vezes é importante e fica um bocadinho até mais tarde. A creche também tem um horário alargado e quando é necessário deixá-los até mais tarde, também deixo um pouquinho até mais tarde. Quer dizer, Sem culpas, não é? Sem haver sem sempre este culpas, fenómeno porque depois há outros dias em que os vou buscar mais cedo e faço os dias de filho único e há dias em que pego num e é só aquilo e vamos fazer alguma coisa. O Guilherme adora ir ao cinema comigo, eu tento, agora não tenho ido tanto, infelizmente, mas tento pegar nele e vamos só os dois ao cinema. Okay, portanto, os dias, exato, dia do filho único, é giro, isso é giro, Pronto, exatamente. e tentamos fazer isso, tentamos compensá-los todos, porque a Laura parecendo que não acaba por ter muito mais dias de filha única comigo, porque anda sempre alapada a mim a semana toda, não é? Exato. E então tento compensar os outros assim, e até agora tem corrido bem. Não vou dizer que corre bem todos os dias, há dias em que não corre bem, mas a maioria corre-nos bem. E portanto, lá está. O facto de não haver culpa nisto e de levarmos isto com muita leveza acaba por ajudar bastante. Portanto, acho que não há aqui nenhum truque específico. É aproveitar o que Exatamente. temos e gerir. Pronto, às vezes eu acho que sou gestora também. Tem que encaixar Pois, aqui. exatamente, porque nós falámos uma vez sobre isso, essa questão da gestão, do planeamento, aqui às vezes, pronto, Sim, não. é uma boa agenda, uma boa gestão e encaixar horários uns nos outros. Pronto, basicamente é. E para nós funciona, não quer dizer que funcione com outras famílias, não há nenhum truque, nenhuma mesinha caseira, mas é uma questão de ajuste, lá está. Exatamente, sim, às vezes há uma frase que eu um monte de gente gosta, que é mesmo nós não podemos é querer ter resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas, portanto, Pois não. e o convite também às famílias que sentem realmente que alguma coisa não está a correr bem, às vezes é mesmo preciso parar e pensar e reajustar, não é? E não podemos só, mesmo pronto, no caso da Cristiana falou-se aqui, e por acaso foi interessante, mas falarmos isto da licença, há pais que às vezes de facto pode ter que ser necessário equacionar outras as questões profissionais e etc. e tomar decisões sem culpa, mas em consciência, não é? Portanto. Claro. E atenção que eu disse que a licença eram blocos de 6 meses, mas podem tirar só um mês, às vezes. Certo, certo. Sim, mas às vezes até alterações um bocadinho. Agora, realmente querer fazer tudo perfeito, muito provavelmente as bolas, pronto, porque essa se calhar é a mensagem principal, não é? É aceitar que de vez em quando não vai correr bem, não. Exatamente. Mas também envolver os filhos nisso, ou seja, também realmente a perfeição não é um modelo que às vezes caímos um bocadinho nesse erro, não é? Queremos que eles estejam sempre bem, que eles nos vejam sempre bem, que eles sintam sempre a perfeição da vida e se não vai, depois enquanto adultos até podemos criar um modelo tão distante daquilo que eles também vão ser. Sim. Exatamente. Então, ok. Cristiana, entrando agora aqui um bocadinho, não sei exatamente, não sei mesmo quando é que entrou aqui o projeto do blog, portanto, o espírito da mula. Se foi, porque é que surgiu? Tenho aqui alguma curiosidade. Quem não conhece, eu sugiro mesmo que vão ler, é muito, muito, muito giro. Eu digo giro porque está aqui um bom humor sempre da Cristiana, às vezes nota-se perfeitamente que está aborrecida com algumas questões, mas a forma como. E às vezes, quanto mais não seja nós a lermos alguém que está a sentir o mesmo que nós, não é? Relativizamos, gerimos aqui o nosso stress e é muito positivo. Mas como é que surgiu este blog? Eu até brincava que Cristiana tinha sido da privação de sono, não é? Não podia dormir, então começou a escrever. Em parte foi, acertou, porque os primeiros textos que eu escrevia-os enquanto estava de mamar durante a noite. Eu acordava para dar de mamar à Laura e depois não tinha sono. E punha-me a pensar no meu dia, naquilo que tinha feito e nas coisas que me tinham acontecido, que às vezes parecia que eram de um filme indiano. E então ia anotando e fui guardando imensas coisas no bloco de notas do telemóvel. E um dia estávamos aqui em brincadeira na sala e dizia, olha, um dia escrevo um blog. E eu sou muito assim, lá está, eu encontro e defino. E naquele dia peguei no computador, criei o blog, mandei mensagem ao pai, olha, temos blog. Mandei-lhe o link e publiquei os primeiros textos. E fui publicando, agora o blog está um bocado parado, não tenho publicado muita coisa, tenho usado mais as páginas, as redes sociais. Também tenho acabo por ter uma interação mais imediata, mas ainda lá está, e de vez em quando ainda escrevo coisas para lá, e foi muito isto, pronto, com coisas do dia-a-dia que me iam acontecendo, sem grande objetivo específico. Pois, exato. Depois,
A Laura era muito pequenina, tinha meses. Eu tenho a ideia que criei o blog no início do ano, a Laura é de dezembro, criei o blog no início do ano, para ir fevereiro ou março. Depois, quando começámos a encontrar aqui algumas alterações no desenvolvimento da Laura, comecei a escrever um bocadinho mais sobre isso. E era realmente ali uma coisa mais, já deixava de ser sobre as parvoíces do dia a dia, já era uma coisa mais catarse. Ok. Eu não sabia lidar muito bem, eu sempre fui muito de ler e de escrever e de colocar no papel algumas ideias para até conseguir entendê-las melhor, e foi um bocadinho por aí também. Fui escrevendo algumas coisas sobre isto que íamos vivenciando e a maneira como íamos vivenciando e fui publicando. Sem grandes objetivos, confesso. Exato, exato. Não era para ninguém, não era para nenhum público. Ninguém me lia a não ser o pai e talvez as minhas irmãs. Uh, pouco mais, pronto, não havia assim muito mais reciprocidade nesta troca de coisas Exato, exato. escritas. Mas, entretanto, com estas coisas todas que eu vou partilhando, todos os dias me chegavam pessoas com as mesmas questões, as mesmas maneiras de pensar, às vezes as mesmas dores, as mesmas dúvidas, e foi-se criando aqui uma sensação de partilha muito, muito bonita, muito, tive a sorte até ao dia de hoje. Eu sei que com esta história das redes sociais e dos blogs haver muita gente mal intencionada e muito mal-humorada, Pois. e às vezes até um bocadinho bruta, para não dizer outras coisas, mas não, eu tenho a sorte de ter uma comunidade brilhante, porque são muito, mesmo quando não concordam comigo, são extremamente cordiais e há aqui uma partilha muito interessante e muito bonita mesmo. E às vezes dou por mim a falar todos os dias com pessoas que eu nunca vi na vida, mas que as sinto como da minha família incrível. E vamos trocando de opinião. E às vezes eu vejo alguma coisa e penso imediatamente naquela pessoa e envio, olha, eu vi isto e lembrei-me logo de ti. Porque se criou aqui Exato. uma relação maravilhosa de troca, ensinamos muita coisa, mas ao mesmo tempo recebemos, acho que em dobro. É uma comunidade muito bonita. Pronto, só por aí já não me apetece fechar. Há dias em que me apetece fechar tudo, mas depois penso nas trocas que vamos tendo e já me apetece guardar e levo, de facto, muita coisa para o resto da minha vida. Exatamente. Ó, Cristiana, que consiga manter enquanto for verdade, não é? Porque o que Claro, sim, tudo, sim. Quando o não for Snote é uma muito. grande verdade, não são coisas muito fabricadas, apesar de, pronto, o talento, eu falava do talento da escrita, mas o talento da fotografia também lá está, portanto há imagens muito bonitas, mas de uma maternidade muito real. Eu não lhe posso esconder que há uma que eu adoro, dá-me tanta vontade de rir sempre, mas porque é tão verdade, que é um post da Cristiana em que está com a Amélia. Naturalmente estava a fazer algum aviãozinho, mas parece que está a passá-lo ao pai. Então que fala mesmo sobre isso, não é? Que mãe que é mãe, está, quando o pai chega, toma! E a Exato. Cristiana inclusivamente disse, certo, não é? Não me falhem agora. Eu achei aquilo tão verdade, porque toda a gente que já foi mãe e que teve estes desafios sabe que de facto nós estamos, até ouvimos o elevador, já li bem. E adoramos os nossos filhos, mas há momentos de facto que o cansaço se apodera e que precisamos realmente Eu do outro. tenho muita sorte também porque o pai alinha nestas maluqueiras todas e nunca fica ofendido. Às vezes escrevo alguma coisa que pensa, se calhar se eu lisse isto, depois digo, não, lia e corria tudo bem. E realmente ele é muito assim, muito na onda dele e acha graça. E quando acha graça também me diz, mas não me lembro nunca de me ter dito assim nada que o tivesse Pois agora, ofendido. exatamente. Mas pronto, passou a ser um processo que era muito interno, agora tem já consciência que já tem pessoas que leem Sim, sim. e que pronto, não digo que seja uma influencer, não acredito que não seja mesmo, Ai, não, pode não. ser positivamente. A sua forma verdadeira de ver as coisas, Cristiana, e descomplicada muitas vezes, e até essa questão do preto e branco, porque há aqui muitas situações, e já vamos entrar nisto, pronto, dos desafios também aqui da Lau e da vossa família, não vamos aqui particularizar, mas do ponto de vista do desenvolvimento de um dos filhotes, às vezes também a sensação que dá, e aqui falo também como terapeuta, é que de facto os pais se contentam com os cinzentos, não é? E às vezes não há forma de pôr preto e branco, há períodos que efetivamente as coisas são cinzentas, mas não podemos ficar no eterno cinzento, não é? Portanto, eu acho que até quanto mais não seja espalhar este tipo de mensagem epá, estou num cinzento, não estou a gostar de estar, vou tentar aqui arrumar ideias e às vezes pode passar mesmo por falar com outras pessoas, perceber como é que sair. Sem dúvida. Então, Cristiana, eu até vou mesmo recorrer aqui às minhas cábulas porque eu fui lendo algumas coisas do blog, pronto, e claro que nós também conversamos quase numa base semanal às vezes sobre algumas destas coisas,
Mas falando aqui, entrando aqui um bocadinho nas questões do desenvolvimento e dos desafios que vocês tiveram enquanto família, eu recordo que quando falava numa das publicações do filho número 1, portanto do Gui, que refere mesmo que pouco recorda as fases, as etapas, porque no fundo fluiu, portanto, de tão típicas que foram, não fica na memória. Isto é giro, porque nós às vezes quando falamos com os papás e estamos a querer saber, quando os pais não se lembram, nós quase sempre assumimos que correu tudo bem, porque fica, não é? As coisas fluíram, é por isso que os pais não têm assim muita memória, a não ser pais que de facto a gente também perceba que não sabem porque não estiveram lá, não é? Mas normalmente é mesmo isto, portanto, se tudo correu bem, foi. Depois, isto questionou-me foi logo uma coisa. Gostava muito de saber a opinião da Cristiana, e falou já hoje aqui do instinto, mas nós hoje estamos numa fase em que as preparações para o parto, para a maternidade, portanto, há tanta informação quando a mulher está grávida, quando o casal está grávido, é um mar de informação disponível, portanto, entre a legítima, a menos legítima, etc. Qual é que é a sua opinião, Cristiana? Uma pessoa que até cresceu, não é? Ou mudou, não é questão de crescer, é questão de ter mudado ao longo de 3 gravidezes, não é? O que é que me diz sobre esta informação que a grávida tem ao dispor? É No muita, sentido não é? de ser e quase perguntando o que é que no fundo diz tudo, o que é que importa, porque às vezes é tanta coisa que se calhar... Olha, eu vou ser muito sincera. Eu do Guilherme li imensas coisas. Na altura, há 8 anos atrás, se calhar não havia tanta coisa quanto há agora para ler. Não havia tanta... Agora parece que debaixo de cada pedra nasce alguém que escreve sobre qualquer coisa da maternidade, não é? Pronto, na altura acho que não era tanto assim. Mas lembro-me que ativava as newsletters todas, daqui e dali, depois recebia no e-mail: parabéns, o seu filho já tem 1 mês. Nesta fase é suposto ele fazer isto, aquilo, não é? E eu lia aquilo tudo muito atentamente, achava aquilo o máximo. E realmente cada vez há mais informação. Da Laura, eu ia lendo e ia pensando: caramba, mas isto aparece no e-mail, é suposto eles fazerem isto, mas ela não faz nada disto. E eu deixei de ler as newsletters, deixei de ler, deixei de querer saber o que era suposto fazer-se em cada fase, porque era inundada a toda a hora de coisas que me deprimiam, que eu pensava: então, mas isto é suposto e afinal não está a acontecer. Deixei de ler. E da Amélia, então, acho que não li mesmo nada. O que é que eu fazia, ou o que é que eu, se fosse agora, o que é que eu faria? Primeiro que tudo, realmente ter informação é muito importante, não é? Porque quanto mais informação nós tivermos, mais decisões em consciência tomamos, ou mais e melhores decisões em consciência tomamos. Portanto, uma mãe informada, um pai informado, uma família informada vale muito mais do que uma família que não sabe sequer onde é que está a meter. Não é? Pronto, Exato. É ponto assente, não há nada aqui a questionar. Mais importante a seguir é perceber exatamente de onde é que vem esta informação, porque as fontes de informação cada vez são mais confusas, cada vez há mais grupos disto e daquilo, cada vez há mais diz que aquela mãe diz uma coisa, a outra diz outra, e nós ficamos ali completamente baralhados e não sabemos que teoria, devemos seguir uma teoria, devemos seguir a outra teoria. Mais importante ainda é sabermos quem somos, que pessoa somos, que mãe queremos ser e qual o caminho que queremos seguir. E depois filtrar essa informação de acordo com aquilo que nós queremos ser. Claro que se eu for uma mãe extremamente fundamentalista e dedicar-me só àquela corrente de pensamento, ter um parto supernatural, sem epidural, uma doula, pronto, eu vou ler sobre isso, informar-me sobre isso, se calhar é importante ler qualquer coisa também, só para não ser apanhado de surpresa, em relação ao resto, mas siga aquela fonte de pensamento. Ou o inverso, né? Se quiser uma maternidade mais instrumentalizada, pronto. Na minha opinião, é pegar naquilo que se quer ser, naquilo que se é, naquilo que se quer ser e seguir aquele caminho. E depois temos um obstetra, né, que em princípio será o nosso obstetra de confiança, por isso é que o temos, e pegar nele e questionar ali, só ali, a menos que depois ele não consiga dar resposta às outras questões, se calhar mais específicas. Eu lembro-me de uma muito específica, por exemplo, que a minha obstetra não conseguiu dar resposta, já do 3º parto. Lembro-me de lhe falar da reabilitação do pavimento pélvico e ela ficou a olhar para mim como se eu estivesse a dizer um grande disparate e disse: "Oh, rapariga, isso é darem umas voltinhas com a barriga e mexer na cintura e está feito." E eu pensei:
Então, mas eu andei a ler sobre isto e é tudo muito mais complexo, então vamos lá procurar alguém que perceba deste assunto. Exato, exatamente, exatamente. Pronto, Mas também não julgar, não é? Porque no fundo nem toda a gente tem que saber sobre tudo, mas... claro que não, pelo contrário, a maioria das pessoas não sabe sobre nada, tem a mania que sabe muito. Exatamente, Mas, exatamente. mas é pegar nas dúvidas que tem e seguir aquele caminho. Creio eu que será a maneira mais simples, no meu ponto de vista, que é aquilo que eu ia fazer neste momento, que era filtrar. Filtrar muito bem aquilo que eu queria ouvir, porque senão, às tantas. É um mar. Eu perguntava isto porque às vezes fica a sensação depois de, em vez de ser uma informação que vem acalmar e que vai ser Não, é ao facilitadora, contrário. só cria ansiedade e o Completamente. instinto, não é? Porque eu achei muito interessante, é algo que nós falamos muito, é uma mensagem que tentamos muitas vezes passar, mas o que eu sinto que é difícil de passar, porque é fácil, parece que dizer seguir o instinto, mas depois quando as dúvidas existem. Mas há de ser aqui um certo equilíbrio entre ouvir-se, não é? E não tem que haver, não temos que seguir nenhuma corrente, quer dizer, nem enquanto grávidas, nem enquanto mães, não tem que haver um modelo, mas é de facto sentir com o que é que nos identificamos. A sociedade exige muito isto dos modelos. Eu não sentia muito isto, porque eu sou, lá está, um bocadinho avessa a estas coisas, mas vou lendo e parece que temos que pertencer a grupos, né? Temos que estar fechados em Exato. caixas, temos que ter ou da amamentação ou então não amamentação. Temos que ser do transportar os miúdos no pano ou não. Não podemos, não há aqui caixas abertas sem tampa em que podemos saltitar, não há. Nós temos que pertencer àquelas caixas. Isso também, para quem é um bocadinho mais inseguro ou está simplesmente a começar neste caminho maravilhoso, confuso, da maternidade, isto é complicado, porque depois não conseguimos situar-nos e às vezes já aqui até há alguma dificuldade em identificação, pois isto consegue ser um caminho também extremamente solitário, não é? Exato. Porque se não encontramos aquela figura com a qual nos identificamos, começamos a achar que se calhar o problema até é nosso e nem é tanto de quem está à nossa volta, e muitas vezes nem é bem assim, não é? Exatamente. Ó, Cristina, mas depois também, só para terminar, porque senão realmente estou sempre a olhar para o relógio e fico sempre ansiosa, hoje vamos demorar mais, não vale a pena, portanto hoje vai ser de certeza um bocadinho mais longo do que o habitual, mas também a verdade é que a mãe e o pai nascem quando nasce o bebê, portanto, Sim. ou seja, também às vezes realmente não temos as respostas todas porque ainda não temos também uma das personagens Claro. principais. Às vezes a gente lê imenso, mas depois na prática não, Exato, nada corre. porque os bebés também são diferentes e também vão Sim, querer eles a sua corrente, não é? claro, Sente isso, como completamente. mãe de três, a Sim, experiência é sim. sempre Os diferente. três completamente diferentes uns dos outros, com maneiras de ser e de estar completamente diferentes e com etapas completamente diferentes, e é uma adaptação. Portanto, é dar-lhes espaço a eles e espaço a nós, Exatamente. basicamente. Então, Cristiana, falando sobre isto, e agora já fomos aqui tocando um bocadinho nesta situação, mas consegue recordar, isto é uma pergunta mais complicada, mas tem aqui alguma memória que possa também partilhar um bocadinho connosco, e aqui sou sincera, é com outras mães, mas também com profissionais que trabalham nesta área, eu acho que também pode ser muito interessante perceber a sua experiência, é uma, não, pronto, mas quando se começaram efetivamente a perceber, que isto não é um momento certamente, mas quando se começaram a perceber que alguma coisa não estaria, lá está, efetivamente a 100% com a Laura, pelo menos de acordo com aqueles parâmetros que até recebem, não é? Devia fazer isto. Como é que aqui pai e mãe foram vivenciando esta situação? E tenho também aqui um bocadinho a curiosidade se pai e mãe se têm ideia, se não chamai o pai, Não, que eu viveram da tenho mesma ideia. forma. Não, eu estive sempre muito mais desperta a estas coisas. Não sei se fruto da minha profissão ou se porque sou de facto muito observadora e tentava que não me escapasse aqui grande margem para erro. Pronto. Sou de facto muito observadora e olhava para a Laura e tinha a sensação que havia ali alguma coisa que não encaixava bem. O pai não, o pai achou sempre que ela era só mais lenta e mais preguiçosa, pronto. E ele não estava tão desperto, eu estive sempre muito mais desperta. E quando comecei a ter a certeza, já nem era a achar, era a ter a certeza que havia alguma coisa que não estava correta, fui sempre muito descredibilizada. Ele achava que não, deu muito descrédito, toda a minha volta, a família mais próxima, inclusivamente os médicos com quem eu fui trocando ideias, porque isto depois de ser enfermeira, lá está, a gente vai conhecendo aqui os colegas e vamos trocando as ideias.
E eu fui sempre aquela que dormia pouco, tinha muito sono, andava a descansar pouco, precisava de férias, andava a ver coisas onde elas não existiam, coitadinha da menina, deixa estar, que ela está só à espera de dar o pulo, porque cada miúdo tem o seu tempo e não compares com o mais velho. Pronto, e eu entendo isto tudo, de facto, cada um tem o seu tempo, é verdade. Mas há miúdos que o tempo não os vai empurrar para lado nenhum, pelo contrário, né? Temos que ser nós a dar-lhes aqui um empurrãozinho. E o pai também era muito nesta onda do, ok, vamos dar-lhe aqui espaço e tempo e vamos para a frente com isto. Eu fui sozinha à consulta de desenvolvimento, primeira consulta de desenvolvimento que a Laura fez, depois de muitos médicos a quem eu perguntei, me diziam sempre que não, que não, que não, que não, que eram coisas da minha cabeça. E eu pensei, não, eu vou pegar numa médica qualquer que eu nunca vi na vida, que não me conhece, e vamos começar aqui do zero. E encontrei, tive a sorte de encontrar, assim, dedicar à primeira, porque acho que a partir desse dia nós renascemos as duas, eu e a Laura, porque às tantas eu já começava a achar que eram coisas mesmo da minha cabeça e que andava cansada. E quando a encontrei, ela disse-me, sim, Cristiana, tem razão, realmente há aqui alguma coisa. E aí, nesse momento, foi assim um chapadão, porque eu sabia que existia alguma coisa. Eu queria que alguém me dissesse isto, queria que me dissessem, sim senhora Cristiana, tens razão, não estás doida, mas ao mesmo tempo é um balde de água gelada em cima, não é? E mais estava sozinha naquele dia, porque às tantas pensei, não, isto não é, dizem que não é nada e não há de ser mesmo nada, isto são mesmo coisas da minha cabeça. E nem sequer levei apoio, saí de lá assim um bocado abananada, e corri até ao trabalho do pai e disse-lhe, estás a ver, eu não estou maluca. E aquilo ao mesmo tempo foi tão libertador, o sentir que afinal eu podia confiar. Que era o cinzento, não era, Cristiana? Porque era o cinzento há demasiado tempo. Era andar ali, que todos os dias mais um dia, isto não se desencadeava, e lá está. E como eu sou muito desta coisa do sentir, aceitar e reagir, eu estava a sentir, eu precisava de saber o que era para depois conseguir reagir. E então, pronto, a partir do momento em que me dizem sim senhora, então vamos pegar nisto e vamos para a frente. E foi. Pronto, o pai ainda demorou ali um bocadinho a processar, o pai e o resto da malta à nossa volta, demorou um bocadinho a processar, mas pronto, depois entramos todos dentro do mesmo esquema, tudo a saltar para dentro do barco e vamos remar, e temos remado agora todos em conjunto. Oh, Cristiana, mas, ou seja, portanto, houve aqui realmente um profissional de saúde, e eu aqui não resisto a perguntar um bocadinho isto, mas há um papel também importante. O que é que identifica que pode ser importante? Porque quer dizer, fala da médica que efetivamente validou ali alguma suspeita, não é? Foi mais importante no vosso processo do que se calhar todos os que ficaram um bocadinho pela rama, porque se havia alguma situação, e nós sabemos hoje em dia que há, sem diagnóstico, não é, Cristiana? Teremos também que falar. Porque ainda só estamos a falar portanto, de um delay, portanto, de um atraso nas aquisições motoras, mas de facto outra questão aqui muito importante é o diagnóstico, que muitas vezes é uma luta, não é se é importante, se não é importante, pronto. Mas enquanto... No meu caso não é nada importante, no caso da Laura, para nós, enquanto família enquanto prestadores de cuidados aqui em casa, ter ou não ter um diagnóstico não influencia nada a nossa vida. Felizmente, pronto. Se calhar, se começarmos a pensar, ok, se houvesse um nome para a coisa, conseguimos perceber a longo prazo como é que ela iria reagir, o que é que iria alcançar, o que é que não iria alcançar, se iriam haver perdas, se eram só avanços. Não existe. Se pensarmos bem, eu também não sei em relação aos outros dois como é que vai ser a vida deles daqui a 10 anos, vai haver perdas, não vai haver perdas, vai haver avanços ou não sei nada sobre mim nesse sentido, portanto acabamos por estar todos no mesmo patamar. Não há aqui, não há nenhum prurito pelo facto de não se saber o que é e porquê. Também foi uma coisa que é diferente de reconhecer alguma situação, não é? Diagnóstico ou reconhecer alguma dificuldade no desenvolvimento são coisas diferentes e para vós uma era importante, o outro agora não tanto, não é? A questão de fechar este diagnóstico. Mas aos profissionais de saúde, ainda nesta fase inicial, Cristiana, e aqui enquanto mãe, pronto, que passou por essa situação, o que é que podem ser elementos facilitadores ou o que é que pode não ser de todo... Eu acho, sinceramente, no meu caso, como eu era e sou enfermeira, houve sempre aqui muita dificuldade em lidar comigo enquanto pessoa, afastando essa parte. Que a ideia que eu tinha sempre era, eu entrava e eles diziam-me sempre, olha, esta vem agora com teorias da treta,
porque até sabe um bocadinho mais sobre isto e andou a ler. Pronto. E houve sempre aqui um descrédito muito grande. Depois, e aí esse descrédito era sempre a primeira coisa que eu pensava, ok, este não me deu a atenção que eu preciso, vou mudar. Ia mudando, ia saltitando, e o facto de não haver aqui uma empatia que tem que haver logo ali ao início, tem que se criar logo ali um clique, porque senão não dá. O facto de não haver esta empatia e o pegar efetivamente naquilo que eu estou a dizer e tentar desmontar, a vontade de tentar desmontar isto, para mim foi sempre o elemento, o principal elemento que quebrou aqui a cadeia de confiança. Pronto. Quando encontrei aquela médica, a primeira coisa que ela me disse foi, ok, então diga-me exatamente o que é que ele levou a pensar sobre isto. Ok. E eu repeti tudo aquilo que já tinha repetido, e ela pegou, ok, então, mas e porquê que me diz isso? O que é que sente? Como é que isso se manifesta? O que é que isso se traduz? Ela quis saber exatamente, foi muito profunda nas questões que me colocou e ao mesmo tempo muito superficial. Eu senti que ela estava a fazer simplesmente o trabalho dela enquanto técnica de saúde. O que muitas vezes acontece é que, não desfazendo-nos no grupo médico, do qual eu tenho um profundo agradecimento, é tudo feito muito a correr. Desvalorizam-se pormenores muito importantes. Muitas vezes nem sequer se escuta o lado mais sensitivo. Eu lembro-me de querer explicar como é que a Laura abria a mão, lembro-me de dizer que ela me fazia lembrar uma borboleta a abrir as asas pela primeira vez, e as pessoas ficavam a olhar para mim e eu não sabia explicar isto de outra maneira. Portanto, o facto de haver uma empatia logo às primeiras muda muita coisa. E há muita frieza ainda, mesmo nesta área, que se calhar devia ser uma área, todas elas, mas eu tenho que puxar a brasa agora aqui esta sardinha, devia ser uma área muito mais com um tato completamente diferente. Ainda há muita frieza. E o facto de não haver esta empatia, ou de se colocarem no mesmo olhar, no meu caso eu senti muita diferença. Pronto. E depois era eu dizer que o meu outro filho não fazia isto. E havia sempre esta coisa do, ok, então está a comparar e cada um tem o seu tempo. Sim. Ok, cada um tem o seu tempo. Não sei, eu espero que haja aqui mais mães a ouvir-me. E isto é importante. Mas sintam-se. As mães sabem. Se há aqui alguma coisa que não está dentro daquilo que acham que deveria estar, as mães sabem isto. As mães, eu quando digo as mães, deixa-me só aqui esclarecer que isto também é importante. Quando eu digo as mães, eu refiro-me sempre à figura que tem aqui, se calhar, a maior fatia da responsabilidade parental. Pode ser o pai, pode ser a avó, pode ser a tia, pode ser a encarregada de educação, vamos chamar-lhe assim. Exato. As mães. No meu caso fui eu, e eu fui muito descredibilizada, e eu acho que as mães sabem estas coisas. Portanto, as mães sabem, não vale a pena dizerem que é sono, se há alguma coisa que não está bem, por favor, forcem isto. Se a primeira pessoa a quem perguntam não vos der, ou até vos der uma resposta, mas não ser a resposta que vos descansa a alma, procurem outra. Até sentirem a alma descansada, porque às vezes até vão ouvir a mesma coisa, mas se for dita de outra maneira, com umas palavras diferentes, um pouquinho mais empáticas, até vai chegar para se descansarem. Às vezes é um bocadinho por aí. Tem que haver aqui uma relação terapêutica que muitas vezes falha. E eu senti sempre muita falta disso, até encontrar esta médica que tem sido um anjinho na nossa vida, tem sido espetacular, não tenho nada a apontar, pelo contrário, mas demorei imenso tempo a encontrá-la. Portanto, aconselho sempre isto: procurem até se descansarem. Quando se sentirem descansados, é porque estão em harmonia e há aqui então esta troca ótima, e então aí vamos para a frente. É sempre isto que eu digo: se houver aqui alguma mãe, por favor, é isto. Deixei de ouvir. Oh. Pronto. Voltamos. Estou só eu. Oh.
regressámos. Consegue-me ouvir? Sim, sim. Ai, não sei o que é que aconteceu. Deixa-me só. Oh, Cristiana, desculpe, porque eu deixei de ouvir. Consegui perceber pelo Facebook que estava. Sim, sim. Ok. Ai, agora estou aqui. Portanto, consegui perceber pelo Facebook que continuávamos. Agora, estava a tentar perceber se no Facebook nos mantínhamos. Tivemos Pronto, aqui um pequenino interregno, tudo mas, bem. mas eu Também é acho bom. que sim. Eu acho que continuou. Pronto, senão depois nós colocaríamos a conversa. Ó Cristina, foi um timing super estranho para isto parar, porque eu estava aqui mesmo embevecida, portanto, pela mensagem que estava a passar, porque pronto, é muito poderosa e eu não vou dizer mais nada sobre o assunto, mas é essa questão do Temos ouvir-se uma para visão mim. das coisas, não é? Vale o que vale, mas para mim foi de facto muito libertador. Pronto, acho que foi o ponto de viragem. Eu lembro-me daquele dia como o primeiro dia, isto parece um clichê daqueles à antiga, o primeiro dia do resto. Pronto, foi aquele Exato. dia, eu lembro-me do dia, lembro-me da hora, lembro-me da roupa que a Laura trazia, portanto foi mesmo aquele marco, e depois daí para a frente, vamos embora. Exatamente, exatamente. Hum, então, Cristiana, voltando aqui agora, até para fazermos uma pausazinha nesta questão, como é que depois, a partir desse primeiro dia do resto dos vossos dias, como é que pode escrever um bocadinho, e se calhar já passaram por várias fases, mas como é que pode escrever um dia a dia de uma mãe, de uma família, neste caso, de uma criança que tem efetivamente uma questão de desenvolvimento? Aqui só para esclarecer um bocadinho, só para não para não ficar confuso, pronto, a Laura tem uma questão do desenvolvimento motor, portanto está mais circunscrito, não é? Às vezes temos questões de desenvolvimento mais globais ou mais nas questões de comunicação, portanto aqui, mas se calhar para este efeito e da nossa conversa acaba por estas questões todas se transformarem na mesma, porque a vida realmente muda, né, Completamente. relativamente a outra experiência da maternidade. Como é que é no dia a dia? Como é que é o vosso dia a dia? O que é que difere relativamente pronto, aqui a questão das terapias, das agendas, que eu acho que é importante também falarmos um bocadinho sobre Eu isto. tento que não haja muita diferença ao nível familiar. Aliás, eu fiquei de licença e o Guilherme só se apercebeu que eu não ia trabalhar não sei quantos meses depois. Porque eu continuava a levantar-me, arranjar-me, vestir-me, ir a levá-lo à escola de manhã, e ele nem se apercebia, ele não sabia quando é que eu ia a seguir, portanto, ele na cabeça dele eu ia trabalhar e depois ia buscá-lo ao fim do dia. Pronto. Com a diferença de que às vezes até conseguia ir à escola ao meio do dia, buscá-lo para almoçar e até era estranho, mas pronto, só assim uns meses depois é que se apercebeu que eu estava de licença. Eu tento, em termos de vida familiar, que não altere muita coisa. Exato. Mas de facto acaba por ser trabalhoso porque a Laura tem várias terapias ao longo da semana, dias com mais do que uma às vezes, portanto é andar com ela de um lado para o outro, enquanto não está numa nem está noutra, está na escola, porque é na escola que ela vai pôr em prática as aquisições que vai ganhando em Claro. terapia e aqui em casa, portanto eu tento que ela não falhe muito a escola, tento que as terapias também não interrompam muito ali os tempos escolares, especialmente nas horas que eu sei que ela vai estar a fazer mais atividades na escola, também Exato. não, e acho que isso é muito importante, pronto. Tem ali há dias em que está muito carregada, há outros dias que está menos leve, há dias em que ela até me diz, mãe, eu hoje não tenho terapia nenhuma, que acha estranho quando não tem nada fora contexto terapêutico. Acho muito importante, no caso dela não, mas acho muito importante também quando existe a facilidade de irem fazer as terapias à escola, em termos de Exato. contexto familiar, às vezes ajuda muito. No caso dela não tem sido necessário, talvez mais para a frente, mas para já aquilo que nós conseguimos fazer é bom, mas havendo esta hipótese, acho que também é fundamental para as outras famílias. E é isto, é andar a correr sempre para trás e para a frente e tentar encaixar o resto da vida das outras pessoas e a minha, inclusive, nos espaços em branco. Pronto, parece que não é nada, mas é tudo. Há toda uma lide familiar para pôr em dia Exato. e ideias para pôr em dia, mas tento que seja o mais normal possível. Se calhar com um bocadinho mais de força de braços, portanto, muitas vezes com ela ao colo, mas tento que seja que esta mãe tenha uma vida muito idêntica à das outras todas. E depois há uma coisa que eu acho também que é se calhar onde me difiro mais em relação às outras mães, que é eu não tenho aquela pastinha, aquele dossiê com as fotografias da patinagem artística, nem do balé, nem dos saraus de música, não sei o quê. Tem a outra que tem as terapias e tem os horários, as agendas e as consultas e os exames, e está tudo naquela pastinha, essa pastinha que eu mostro a toda a gente, em vez de mostrar as fotografias dos extracurriculares.
mostra outra, mas muito orgulhosa na mesma. Exato, exatamente. Ó Cristiana, e é isto, e como é que com a Lau gera esta questão? Ou seja, o facto de facto a Laura se calhar não ter as mesmas fotografias, porque ela tem fotografias lindíssimas, mas de outros, pronto, às vezes de um contexto Ela um para já bocadinho não, diferente. ela para já não Cara às gostaria. terapias, a própria Lau, o que é que não podemos nós entrevistá-la? Ela vai brincar, ela vai brincar, ela não há, posso avançar já que há pessoas com quem ela gosta mais de brincar do que outras. Claro, Acho que claro. vocês sabem disso, Nós não é? sabemos disso. E eu não sou das que ela mais gosta. E está tudo bem na mesma. Pronto, mas ela vai brincar. Ela vai brincar e vai no carro a tentar antecipar-se ao que é que vai brincar. Há um jogo que nós fazemos muito no carro, é as apostas. É, mãe, o que é que tu apostas que eu vou fazer hoje quando vou ter com a Carla ou com a Madeleine, ou seja lá com quem Certo, for? O que é que certo. achas que ela vai ter preparado para mim? Portanto, ela vai brincar. Para ela isto é um contexto de brincadeira e ainda bem que assim é, porque é tudo muito mais leve. Ela só não gosta nada é quando ela vem para casa fazer aquilo que vai fazer na terapia. Isso é que Ok. ela não gosta. Mas, ó Cristiana, fala-me também um bocadinho disso. Porque os terapeutas, essa espécie, têm um bocadinho o hábito de mandar realmente, não é? Nós queremos potenciar porque queremos, e temos muito esta, não é uma crença, é uma verdade. Não é que não é na sessão de terapia que acontecem milagres. Portanto, nós estamos sempre ali com objetivos, mas de facto, o que é aquela hora depois na realidade? E acabamos por enviar, e muitas das vezes eu sei que não fazemos da forma mais ajustada, que acabamos por sobrecarregar um bocadinho. Isto é verdade, sou eu a ser muito crítica, muito francamente falo-me sobre isso, porque isto é importante para nós também evoluirmos. É assim, há uma sobrecarga, não vou mentir, existe essa sobrecarga. É mais uma hora e eu aqui tento pegar mesmo que seja um bloco de tempo e não espalhar ao longo do dia, porque senão vou falhar. Ok, E eu aqui tento não falhar o máximo. E então eu agendo aquela hora e naquela hora nós tentamos fazer aquilo que vocês pedem para fazer. Obviamente que depois toda a brincadeira livre que ela tem, e tem muita também, felizmente, brinca imenso, é uma miúda super feliz, mas toda a brincadeira livre que ela tem, eu tento que ela não se aperceba, mas que esteja direcionada àquele ponto específico. porque esse até acho que é mais o objetivo dos terapeutas quando dão a estratégia, é que durante todos os momentos, só que depois acaba por esbarrar em coisas que são mesmo concretas e que não dá para colocar de forma tão óbvia nas rotinas habituais, não é? Envolvê-la de maneira a que ela nem se aperceba muito. Para já, ela normalmente escolhe a brincadeira e eu pego na brincadeira que ela escolheu e penso, ora bem, então como é que eu vou encaixar isto de maneira a fazer aquilo que elas me pediram para fazer? E só por si já é aqui um exercício mental. E vou tirando montes de ideias, mesmo convosco, outras vezes vou à internet tirar ideias. É verdade. E hoje em dia já existem também imensas páginas que ajudam nestas coisas. Mas não é sempre fácil. Depois tem outra coisa que também dificulta um bocadinho, é que depois os outros também querem fazer. E então vêm todos fazer, e então já ninguém está a fazer aquilo que eu queria, porque depois já se dispersam completamente. Pronto. Ok, Isso ok. sim, é um bocadinho assoberbante, eu não vou dizer que não, mas faz parte, e eu sei que faz parte, e entendo isso como algo, eu comprometo-me a fazer isso, lá está. Também porque tenho mais disponibilidade para isso, portanto eu tomo isso como parte do meu dia também, das minhas tarefas aqui de casa. Para mim é uma tarefa, eu detesto, é muito chato, detesto sentar-me a brincar com eles, detesto assim desta maneira tão estruturada, não tenho prurido nenhum em dizer isto. Exato, exato, exato. Detesto, eu gosto mesmo é de me sentar e fazer aquilo que me apetece fazer com eles sem grandes canalizações de objetivos. Mas tem que ver com compromisso, portanto, que ou há ou não Sim, há, mas o que quer que seja tem que ser verdade. Eu digo isto porque, do ponto de vista do terapeuta, nós conseguimos entender que não seja possível, então preferimos é que isso nos seja também dito. Isto é giro estarmos a ter esta conversa, porque estamos a tê-la em público, mas porque depois o terapeuta contar que está algo a ser feito e depois não estar, isso é que pode ser eu acho que tem que haver pior. este compromisso. Primeiro tem que haver sinceridade, né? Ou se faz ou não se faz. E depois, quando se diz que se faz, é fazer. Exato. Para eles, para a Laura em específico, às vezes há aqui uma confusão, porque ela depois já não me olha bem como mãe, já sou a terapeuta, já não Pois, sou a pois, mãe. isso também não é algo que nós que se Pronto. queira, não é? Que se Depois de há aqui todo. alguma confusão e eu já tenho que ser um bocadinho mais assertiva com ela e percebo quando é que já estou a pisar ali o risco da mãe e ultrapassar o risco e a passar para terapeuta. E isso também não é isso que eu quero, não sou terapeuta, não pretendo ser. Se calhar se soubesse o que sei hoje tinha tirado esse curso, não tirei, não tirei, não vou tirar, não sei, acho que não. E tento manter-me também só no papel de mãe, obviamente. Ela não gosta muito, lá está, mas se eu me comprometo a isso,
nós as duas vamos trabalhar nesse sentido. Eu tenho que lhe dizer também, Laura, em vez de ires fazer agora se calhar isso, agora vamos fazer outra coisa, e depois a seguir vais fazer bem feito, vais te esforçar o máximo que conseguires e depois a seguir então podes brincar com o que tu quiseres. Então aí ela também se compromete, há aqui um compromisso entre nós as duas e vamos embora, pronto. Às vezes não dá, às vezes ela está muito cansada, não há aqui uma interação boa, eu desisto. Aceitar, não é? Aceitar que não vai ser possível daquela forma. Esta gestão de expectativas às vezes também não é fácil. Eu aprendi também a nivelar as minhas muito cá em baixo, mas até chegar lá ficava muito frustrada quando ela não correspondia e já estava eu cansada também. Agora não. Agora, se ela não está a corresponder, tentamos noutra altura. Às vezes no mesmo dia já não dá, tentamos no dia a seguir com um bocadinho mais de coesão e pronto. É fazer sempre o melhor que conseguimos fazer com aquilo que temos. Não há muito mais a acrescentar. Exatamente. Mas é muito importante para nós, às vezes, enquanto terapeutas, não é? Parece que em vez de nos colocarmos do mesmo lado, ficamos um bocadinho, porque os pais não estão a cumprir. Estou a ser super franca, Cristiana, não posso ser de outra forma nesta conversa, não é? E ficamos confusos mas afinal, pronto, só a conversar, não é? Só a esclarecer, nós consideramos que é importante por isto, mas depois também sabemos que os pais não têm que ser terapeutas, mas nós temos que pôr aqueles ingredientes, não é? Porque normalmente até proporcionalmente à dificuldade que há necessidade da repetição, não há volta a dar, as crianças têm que aprender com repetição, tudo. Portanto, quando estamos a querer instalar aqui padrões, programas diferentes, tem que haver repetição. Portanto, não podemos deixar de vos pedir, mas também não queremos essa verdade. Portanto, eu acho que é uma forma ótima de ver e também fica aqui o conselho enquanto terapeutas e os pais, comuniquem mais, conversem com verdade, não é? Como é que nós então podemos fazer isto? Porque às vezes nós também temos outras ideias que ainda não estamos a dar, porque até achamos que está tudo a correr bem, que aquela fórmula está a resultar, mas se não está, vamos repensar e transformar isto e ver exatamente em que outros momentos do dia a dia, se calhar quando está a fazer isto, veja lá se não pode ser boa ideia ou não. Mas pronto, é importante porque de facto são dias atarefados e era importante. Um bocadinho nesta sequência, e voltando aqui um bocadinho a Cristina falava no seu blog uma vez, muito giro, e eu sei que tinha ali por ter uma relação também com a sua mãe, portanto foi um dia em que tiveram ali, as matriarcas tiveram um desafio, e a Cristina acabava com as mães são do caraças. E veio logo esta pergunta, e os pais, Cristina, e os pais? É aquilo que eu estava a dizer ainda há bocado. Com contacto, não quero que me fale só do seu marido, coitadinho. Os pais também são. Eu, quando digo as mães, era aquilo que eu estava a dizer ainda há bocado. É aquela pessoa que tem aquela maior fatia da responsabilidade parental. Os pais, obviamente, que têm exatamente as mesmas capacidades do que as mães. Ou eu quero acreditar que têm. Quero acreditar que eles sabem disso. Porque também sei que com facilidade se desresponsabilizam de algumas coisas quando as mães chegam demasiado à frente. Pronto. E a responsabilidade parental, regra geral, cai em cima de um dos elementos, não é? Ou da mãe ou do pai, e o outro acaba por andar ali um passo atrás. Cá em casa, confesso que sou eu que ando sempre um passo à frente. Porque o pai, para além de confiar naquilo que eu vou fazendo, se desresponsabiliza algumas vezes de algumas coisas. Agora, ultimamente, adotámos uma estratégia e ele tem ali 2 dias por semana que são dele e ele tem que se desenrascar e é ele que vai falar às terapias e organiza-se e faz as coisas dele. E o resto, porque eu também estava a começar a sentir que se me acontecesse alguma coisa, ele andava completamente perdido no meio disto tudo. Pois, exatamente. E eu não queria nada ser... Até nessa questão da divisão, a responsabilidade não deixa de ser dos dois, ou seja, porque às vezes as mães às vezes é fácil, não é? Haver assim uma certa queixinha, mas também muitas das vezes nem permitem aos pais assim. Nós falamos muitas vezes disto em equipa para perceber às vezes algumas dinâmicas e tudo mais, e por isso é que eu estava-lhe a fazer esta pergunta muito concreta. É importante também perceber se eles querem esse espaço, porque muitas vezes não querem, ou não o assumem como sendo deles. Pronto, ficam tão descansados porque tu até estás dentro desse assunto todo e até sabes de que é que estás a falar e tens ido às consultas todas e tens tudo na ponta da língua e eu nem quero saber, nem me importa e nem me pergunto, eu sei que tu vais e se alguma dúvida está na tua agenda eu vou lá. E acabam por se desresponsabilizar, se calhar até sem querer ou sem ter grande noção do que o estão a fazer. É importante também terem essa noção se querem ou não esse papel para eles, porque muitas vezes
o papel acaba por ser das mães porque os pais não se chegam à frente. Pronto, não é que as mães até nem Cristiana, deixem. eu não sei se a Cristiana tem noção, eu tenho muita pena de não fiz aqui bem o trabalho de casa porque não confirmei a percentagem, mas não sei se a Cristiana tem noção que há muitas separações, divórcios, Sim. separações, quando há questões mais, até um bocadinho mais severas do ponto de vista do desenvolvimento. A E seu eu li ver, algo que era cerca de 80% dos é muito casos. alta, é uma percentagem muito grande de casais que acabam por se separar quando há aqui um desafio. Será que tem que ver mesmo só com o desafio ou de facto porque esta questão do casal também é fácil ficar... É muito abalada. Aqui eu pergunto a sua experiência, mas às vezes até, porque eu sei que as mães também conversam entre si, não é? E acabam por ter às vezes aqui um bocadinho alguns desabafos, e isto é importante. É pelos dois motivos, não é? Portanto, pela carga muitas vezes Sim, os filhos, é engraçado que ainda esta semana tive esta conversa com ele noutro contexto, mas vai dar aqui, que é isso mesmo, que os filhos, eu acho que há uma ideia errada de que os filhos seguram os casais e os casamentos. Eu acho que é exatamente ao contrário. Com muito mais facilidade os filhos corrompem aqui um bocado a harmonia entre o casal. E é muito mais fácil haver este desligar, porque lá está, passamos a ser gestores, entrar à porta e começamos a gerir coisas, do que propriamente haver aqui esta união. No nosso caso, nós tentamos equilibrar muito bem as coisas, não é fácil, não vou mentir, não vou dizer que é tudo muito verdadeiro e muito cor-de-rosa, não é, é difícil, tentamos equilibrar as coisas, tentamos que haja momentos em que não há aqui barulhos de fundo de miúdos, nem de pensamentos, nem nada que tenha a ver com os miúdos, e tentamos ser só nós, mas eu sei que isto se calhar é mesmo um privilégio, não é de todo fácil fazer esta gestão. Nós temos 3 filhos, há quem tenha só um, e eu acredito que seja exatamente a mesma coisa. Também tem a ver com a abertura que se dá, porque depois é muito fácil haver um afastamento quando, e eu poderia pôr aqui o meu exemplo, podia ter corrido muito mal, né? Porque eu andei meses a fio a dizer passa-se isto, eu acho que se passa isto, ele dizia-me o contrário, e eu isto depois podia-se ter agarrado a isso e depois ter feito um... Exatamente, né? Eu tentei ver as coisas de outro ângulo e vi as coisas de outro ângulo, e ele também, e acabamos por estar todos agora a arrumar no mesmo sentido. E às vezes é muito isso, é chamarmos à razão um ao outro, sem nunca esquecer que 2 cabeças são sempre muito melhores a pensar do que só uma. Mas é preciso que a segunda cabeça também queira. E que a primeira deixe. A primeira deixe. Pronto, no meu caso, eu deixo. Ele é que se calhar não está tão aberto. Eu vou convidar o pai para vir ao live sobre pais, que é para... É difícil abrir mão deste controle. Eu acredito que seja difícil. Tenho aqui sou um bocadinho de freak control, confesso. E sei que é difícil, e para mim é difícil, mas é importante. Mas há o outro lado. Eu no outro dia também escrevi sobre isto, que se dá muita ideia de que as mães não deixam e não querem que os pais escolham a roupa dos miúdos, escolham o que é que eles vão comer, vão às reuniões de pais, mas depois também me pergunto se eles querem fazer isso, se eles têm cabeça para isso, se estão despertos e abertos para isso. Exatamente. É importante ver estes Cristina, porque é tudo possível, é preciso é que esteja, ou seja, qualquer dinâmica pode resultar, é preciso é que ela seja consciente, conversada, digo eu, trabalhada e ajustada todos os dias. Exato, exatamente. Isto é muito importante, porque às vezes, e lá está, e se calhar aqui também posso ser um bocadinho suspeita, mas quando há estas questões de dinâmica familiar e ainda temos o desafio de uma criança que necessita de um bocadinho mais que a média, se calhar, ou não, portanto, estas coisas serem muito conversadas e não deixarem arrastar, porque a verdade é que andar só a correr atrás do filho e estar a ignorar esse lado, em última análise também não vai ser bom para os filhos, não é? Portanto, não. Porque a felicidade, não é? Já nem estou na sanidade mental, já estou mesmo, pronto, pais felizes, tranquilos. Nós dizemos muitas vezes que são depois também filhos, em princípio, mais felizes, mais tranquilos. Não é um clichê dos terapeutas, pois não? Não é pura das verdades. Pronto, exatamente. Cristiana, sim, vamos aqui roubar, mas pelo menos até às 4h30, eu acho que temos aqui essa liberdade. Havia um outro post, este já sobre a Mel, portanto sobre a bebê mais pequenina, mas que no fundo a mim tocou de forma muito particular e eu vou mesmo ler. A Cristiana escreveu que estava um bocadinho a queixar-se porque a Amélia era muito agitada
Escrevia que para alguns é só o crescimento normal de um bebê. E para mim é o contemplar de tudo o que não é garantido e é uma dádiva. Isto para dizer que o desenvolvimento típico de uma criança não é uma verdade absoluta, é digno de ser agradecido e é um processo maravilhoso. Mesmo que este processo deixe qualquer mãe pelas pontas dos cabelos e seja maravilhosamente extenuante, sem a nuvem das culpas que eu vou aqui alterar, porque não era nuvem que estava escrito. Pois não. Oh, Cristiana, eu nem sei, eu já pensei sobre isto e fico sempre igual. Maravilhosamente extenuante, talvez não seja a melhor descrição de maternidade que nós podemos de repente ter, do que aquele romance cor-de-rosa. É uma coisa cor-de-rosa, não é? Não é, não é. Eu gosto de saber que é uma boa definição e que fui eu que a escrevi. Gosto de saber isto, não, passando a falsas modéstias, mas o que é que eu estava a sentir no momento em que escrevi isso? É que, na maioria das vezes, e eu sentia isto em relação ao Guilherme e nem me apercebia, e agora tenho uma visão completamente diferente, que é, como eu sei, isto do desenvolvimento é uma coisa tão especial no sentido em que é tão difícil para o organismo. Eu no outro dia estava a fazer, quando começámos a falar sobre este live, eu pus-me a pensar nestas coisas e cheguei e comecei a pegar em exemplos e tentar clarificar aqui as minhas ideias. E pus-me a pensar que o simples facto de um bebê levar o pé à boca, que é coisa super banal, e se me perguntar, o Guilherme leva os pés à boca? Eu acho que sim. Não tenho bem a certeza, provavelmente deve ter levado. Faz parte das etapas de desenvolvimento. A Laura levava os pés à boca? Não, a Laura nunca levou os pés à boca. A Amélia leva e eu fico embevecida e começo a pensar, ela para levar o pé à boca tem que ter aqui uma série de anos de corrente até chegar ao processo final. Tem que haver aqui maturidade cognitiva, tem que haver aqui a parte estrutural tem que estar toda impecável, tem que haver a parte muscular que está ali no seu perfeito estado. Há aqui tanta coisa agarrada até ela conseguir pôr o pé na boca. E as pessoas sabem disto, as pessoas contemplam isto, sabem a verdadeira vitória que é colocar um pé na boca. Eu tenho a sensação que não, eu não sabia isto. E agora dou por mim, de cada coisa que ela vai fazendo, a pensar, ela faz isto. E começo a pensar, e o difícil que é, e ela consegue. Às tantas fico cansada, porque quero observar, quero absorver aquilo tudo. É uma riqueza, não é? Uma riqueza, uma explosão de coisas. Sim, exatamente, e a maioria das pessoas sabe isto. Eu acho que não, eu acho que as pessoas nem se apercebem do maravilhoso que é o som de uma mão sair de uma boca, não é? A primeira vez que se ouve isto, a gente pensa, e como é que isto sai? O que é que é preciso para sair? Mas a gente nem se apercebe, isto é tão garantido. Que a maioria das pessoas não tem esta noção. Não sei, eu posso estar a ser muito injusta. Ajude-me se eu estiver a ser muito injusta. Não, Cristiana, efetivamente não. Acaba por ser um desafio, às vezes que nós temos. Também não sei se terão que saber, mas é bom que realmente que se possa usufruir e a primeira infância, de facto, pronto, é uma pena se perderem estes momentos que são depois também tão marcantes para o restante, não é? É deste usufruto que eu falo. Eu acho que as pessoas nem usufruem na maioria das vezes. É tão banal, é tão tomado como certo, como garantido. Nem sequer há aquele usufruto maravilhoso, não é? A gente, se fosse todos os dias às Maldivas, não íamos achar tanta graça. Vamos uma vez de vez em quando e absorvemos aquilo tudo. E é isto, por isso é que eu digo que é um tal maravilhosamente extenuante. Maravilhosamente extenuante, acho que é. É tão bom, mas é tão intenso, acaba por ser tão cansativo. E eu confesso que tenho este problema, e especialmente com a Amélia, né? Veio depois da Laura, tenho um olhar completamente diferente, muito mais atento, se calhar exagerado, não vou dizer que não é. Não sei fazer as coisas de outra maneira neste momento, e é um contemplar, tudo é um contemplar. Neste momento, em relação à Amélia, tudo deixa-me doida, mas tudo é um contemplar. Exatamente, tem que haver essa disposição, exatamente, é uma mensagem maravilhosa e acho mesmo que é isso, maravilhosamente estimulante, porque quando nós somos convidadas enquanto mães e às vezes até estamos com outras pessoas que estão grávidas, é o primeiro filho, e nós, se temos realmente uma ligação com a pessoa, nós queremos prepará-la um bocadinho para o que vem, portanto dizemos que é maravilhoso, mas depois não podemos dizer que é só maravilhoso, porque acho que durante muito tempo também fica só. Mas se eu digo que não é maravilhoso, parece que não é bom. Então eu acho que este maravilhosamente extenuante, de
facto é isto mesmo. Mas, Cristiana, ainda sobre esta questão da experiência de um filho plenamente saudável, ou não, mas isto aprendeu com a Laura, no fundo foi, não é? Eu gostava de lhe perguntar o que é que mais aprendeu com a Laura, porque há muitas Lauras e eles... Há muitas, conheço muitas, espero conhecer ainda mais, muitas Lauras, muitas Marias, muitos Joões, muitos Gustavos, há muitos Gustavos, e aquilo que eu vou aprendendo com ela e com os outros é isto mesmo, eu agradecer todos os dias a estas coisas pequeninas e ao esforço que é preciso, mesmo que a gente nem se perceba do esforço que faz, o esforço que é preciso para as alcançar. É isto que eu aprendo todos os dias com ela. A luta que é com ela e que ela faz parecer tão simples, mas ao mesmo tempo é tão dura e é de uma resiliência brilhante. A minha filha é de uma resiliência extraordinária. Eu ainda não sou, não sei se algum dia vou ser, mas ela é extraordinária nisto e é nisto que eu tento focar as minhas atenções e tento aprender o máximo que consigo. Da Laura, das outras Lauras, das outras crianças, que há de facto muitas. Há um agradecer todos os dias por tê-los conhecido. Não fazia ideia que só quando se cai neste mundo é que nos apercebemos da diversidade à nossa volta. O mais comum dos mortais não se apercebe muitas vezes, porque pronto, está na sua vida e não abre os horizontes para estes pormenores. Realmente não são pormenores de todo. São elementos bastante grandes, a gente se calhar faz é por não os ver assim tão bem, mas estão lá e tenho aprendido imenso e com a Laura acho que é isto mesmo, é a resiliência que ela tem e que eu estou a tentar ter. Um dia chego lá. Espero que ela ainda consiga ser mais, um dia chego lá. Exatamente. Cristiana, e o que é que, enquanto pais, aqui não posso fazer só a questão, se puder resumir o que é que lhes gostaria de ensinar à Lau, o que é que... Olha, aquilo que eu ensino à Laura é aquilo que eu ensino aos outros dois também, exatamente da mesma maneira. Não há aqui diferença nenhuma de tratamento. Okay. Era uma pergunta que eu lhe ia fazer precisamente, se o que quer há. ensinar à Laura difere em algum momento. Não. Eu digo, quando eu digo ensinar, pronto, acho que nos estão a perceber, aqui um ensinamento, uma coisa mais profunda em termos de... Sim, mas tem tudo a ver, aquilo que eu ensino a ela, aquilo que eu ensino aos outros dois. Não, a Mel ainda não presta tanta atenção, como é óbvio, mas irá prestar, espero eu. Essencialmente é que eles não têm que ser excepcionais em tudo, nem têm que ser excepcionais em nada especificamente. Eles têm que passar pela vida felizes e ser o mais desenrascados possível. Independentemente da área, da maneira como se desenrascam, eles têm que saber desenrascar-se e ser muito felizes com isso. Não têm que ter nota 20 em nada, nem se quiserem passar nisto tudo à rasquinha, é com eles, desde que isso os satisfaça e chegue para se sentirem felizes e realizados. Pronto, se quiserem mais, obviamente, terão que lutar mais por isso, trabalhar mais, isso é como toda a gente, mas eu não vou cobrar mais por isso. Eu quero só que eles sejam desenrascados e felizes. E isto vale para os três de igual maneira. Não sei, sem diferença nenhuma por nenhum dos três. Exatamente. Tão bonito. Estou aqui um bocadinho a tentar, pronto, porque é isso mesmo. Daquele tema que combinámos que não íamos falar, se calhar acabou por dizer tudo, é que não tem que haver diferença, não é? Pois não. Aqui entre nós falávamos, posso só confidenciar a quem nos está a ver, o tema da inclusão ainda nos deixa aqui às vezes algumas dúvidas, estes conceitos, não é? Mas eu acho que a Meia acabou por passar lindamente a sua visão, porque não vai ensinar nada diferente a um ao outro, porque não há diferença, não é? No fundo a mensagem acaba por ser um bocadinho esta. Eu vou aqui saltar só, tinha duas perguntas finais, mas há uma que vou ter que lhe fazer, Cristiana, que é, ok, não temos uma super mãe, já percebemos, já percebemos o porquê, mas aqui num exercício do suponhamos, não é, no exercício de imaginação, se a Cristiana tivesse mesmo superpoderes, amanhã acordava com superpoderes, daquilo que sabe da maternidade, das experiências das pessoas que foi também conhecendo, se pudesse mudar três coisas em quem quisesse no mundo, o que é que mudaria, Cristiana? Olha, primeiro acho que
insistia muito neste conceito da empatia. Eu acho que se todos tivéssemos mais empatia uns pelos outros, todo o resto se desbloqueava. Acho que a dificuldade, o não andarmos com os sapatos dos outros de vez em quando faz-nos falta. Isto só quem passa, só quem segue o trilho é que percebe as dificuldades que encontra no caminho. E não se disponibilizando a isso, não vai chegar nunca a perceber porque é que se reage de determinada maneira, porque é que fazemos o caminho daquela forma, ou porque é que nos fechamos mais. Pronto, portanto, acho que o primeiro ponto que eu mudava era desbloquear aqui este conceito de empatia e tentar colocá-lo mais à disposição de quem quisesse aprender. Se calhar devia ser um tema nas escolas, devia ser uma disciplina para os miúdos aprenderem um pouquinho mais sobre empatia. Depois, questões mais práticas, mas lá está, se houvesse mais empatia isto não acontecia, que era aqui a redução da burocracia toda que anda à volta destes miúdos, porque há aqui tanta burocracia, tantos tempos burocráticos que são efeitos disparates, e se calhar se as pessoas percebessem como é que a vida destas pessoas agilizavam as coisas. Pronto, vamos falar assim de uma maneira muito crua. Há aqui muito tempo burocrático que eu não entendo, duvido que alguém entenda alguma vez. E se calhar só existe porque realmente não percebem a dificuldade que isto causa nas famílias por não conseguirem atingir os tempos que deviam atingir mais cedo para tentar resolver o problema. Pronto. E temos aqui 2 chavões que eu acho que andam muito à volta de qualquer família com uma criança com uma necessidade mais específica. Verdade, sim. Que é a empatia e os processos burocráticos. Cá em casa, especificamente, há uma coisa que eu mudava, e agora só para não deixar as coisas tão pesadas, e ainda agora estava a dizer isto ao meu filho, eu arranjava calças que não se rasguem nos joelhos. Vocês não imaginam. Vocês não imaginam a quantidade de calças que eu compro, não imaginam. Perfeitamente, ao mesmo nível da empatia, as calças que não se rasgam nos joelhos. Então, fazem muita falta, isto é um nicho de negócio. Okay. Calças indestrutíveis, porque estes miúdos não me cabe do orçamento familiar em calças. Pronto. Só para acabar aqui de uma maneira menos pesada. Exatamente, exatamente. Ó Cristiana, tão bom, tão bom, tão bom. Nós poderíamos estar aqui, como já se percebeu, poderíamos estar aqui dias, podíamos combinar todos os fins de semana, teríamos sempre tema de conversa, mas eu acho que estes últimos, no fundo, não sendo superpoderes que possam ficar desejos para o universo, não é? Que possam ficar, ter uma energia, portanto, se calhar as calças, até, quem sabe, Cristiana, quem sabe, pode surgir aí alguém que se vai dedicar a isto. Ou uma fábrica de joalheiras, não sei, qualquer coisa. Exatamente. A burocracia, às vezes, é isso, cada um puder fazer um bocadinho por isso, agora a empatia, se calhar aquele que podia desbloquear tudo o resto, não é? Só depende mesmo de cada um, ponto. Aqui não dá para arranjar desculpas em ninguém, portanto é só cada um, portanto é uma mensagem absolutamente maravilhosa para todo o universo. E é mesmo com ela que deixo. Ó Cristiana, é muito tarde, eu vou só ver se nós temos aqui eventualmente partilhas, algumas questões, mas antes ainda de mais agradecer mesmo de coração. Foi muito bom. Conversar sobre estas coisas é muito bom. Parece que não, mas é. Eu tenho muitas mães do caraças, lido com muitas mães do caraças há muito tempo e de facto se essas mães falassem mais, às vezes em vez de tanta partilha menos, pronto, não é? Como dizia a Cristiana, qualquer coisa debaixo da pedra da calçada já partilha-se as mamães, mas às vezes se calhar lá está este tempo, portanto temos que reduzir aqui algumas questões para que estas mães também possam falar mais, partilhar mais, ensinar-nos mais também e no fundo até darem voz aos filhotes, porque no fundo os mestres, não é? São eles. Oh, Laura, Laura, estava a pensar na Laura. Não, olha, só tivemos praticamente elogios e muitos miminhos, muitos corações, muitos agradecimentos, pronto, por esta partilha sincera. Esse aí sabíamos que era um ingrediente que não faltaria, não é, Cristiana? Ninguém aqui estaria a fazer como. Exatamente. E pronto, estamos disponíveis. Eu aqui vou falar um bocadinho pela Cristiana, portanto, se depois disto as pessoas quiserem fazer aqui algum comentário, alguma questão, nós estaremos disponíveis. Cristiana, eu desejo-vos o melhor.
por favor, dentro das estratégias, que elas nunca falhem e que possa continuar também a escrever no blog, no Espírito da Mula, no blog, nas redes sociais do Espírito da Mula, porque eu acho tanta piada. Explique-me só, o Espírito da Mula é um bocadinho as questões do mau feitio, não é? Às vezes de... É uma expressão, a minha avó usava muito quando nós éramos miúdos, quando chegávamos à casa dela assim meio irritados, meio impetuosos, ela dizia, olha, lá vem esta, com o espírito da mula. E Okay. era foi uma coisa que me foi ficando ao longo do tempo e quando escrevi, pensei na ideia e pensei, é isto, nem vou pensar mais, é isto e ficou. Exatamente. Ó Cristiana, então olha, que esse espírito da mula possa inspirar muitas famílias que estejam a precisar também dessa força e da resiliência, não é? Que falou há bocadinho. Eu agradeço-lhe novamente, em nome da equipa, em nome de outras mães que eu acredito que estejam connosco, em nome de outros terapeutas, médicos, outros profissionais que eu acredito mesmo que possam retirar daqui alguma coisa e nem que seja uma pequenina aprendizagem que melhore, não é? 1% de cada dia nós podemos mesmo transformar este mundo que ele está a precisar assim de uma volta boa. Cristiana, muito, muito obrigada. Mesmo. Obrigado, eu. E gostava muito de ver outras mães sentadas aqui também, que era para eu poder beber também um bocadinho de Cristo. Se houver mais oportunidades, acho que era um bom incentivo. Sim, eu penso que teremos mais oportunidades. Havia uma mamãe que eu já andava a falar há muito tempo, não foi possível. Deixo aqui um beijinho, ela sabe quem é, que era a mamãe que ia ser a primeira corajosa, que por motivos de maternidade, precisamente, não pôde estar, portanto, ainda virá também uma mãe também, uma mãe do caraças, pronto, nós chamamos super mãe, chamamos bem. Mas Cristiana, fica aqui também essa sugestão que nós vamos ter aqui vamos levar mesmo a linha de conta, está bem? Fica aqui a promessa. Obrigada eu, Cristiana. Então vá, tchau, tchau. Até à próxima. E um beijinho para a sua família, ao seu marido. Pergunta ao seu marido, se ele quiser, nós também podemos fazer agora um contra-informação. Contra-informação, exatamente. Cristiana, muito obrigada. E obrigada a quem esteve connosco. Obrigada.